A história de Davi e Golias é uma das passagens mais icônicas da Bíblia, conhecida por seu simbolismo de coragem, fé e superação. Narrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, ela nos transporta para o campo de batalha entre os israelitas e os filisteus, onde um jovem pastor enfrenta um guerreiro temível e demonstra que a confiança em Deus pode superar qualquer obstáculo. Na época, o rei Saul liderava o exército de Israel contra os filisteus, um povo que constantemente ameaçava a paz na região. Os filisteus estavam acampados em um lado do vale de Elá, enquanto os israelitas ocupavam o outro lado. Entre eles, o campeão dos filisteus, Golias de Gate, desafiava diariamente os israelitas. Ele era um homem de estatura impressionante, descrito como tendo quase 3 metros de altura. Vestia uma armadura pesada de bronze, carregava uma imensa espada, uma lança como uma travessa de tear e um escudo tão grande que precisava de um escudeiro para carregá-lo. Golias zombava dos israelitas e desafiava qualquer homem a enfrentá-lo em combate singular, prometendo que o exército filisteu se renderia caso ele fosse derrotado. Entre os israelitas, ninguém ousava aceitar o desafio. Durante 40 dias, Golias repetiu seu insulto, e o medo se espalhou entre os soldados. Nesse contexto, surge Davi, um jovem pastor que não fazia parte do exército. Ele era o filho mais novo de Jessé e cuidava das ovelhas da família. Certo dia, Jessé enviou Davi ao campo de batalha para levar mantimentos aos seus irmãos mais velhos, que estavam no exército. Quando chegou, Davi ouviu as provocações de Golias e ficou indignado com o desprezo que o gigante demonstrava por Deus e pelo povo de Israel. Davi perguntou aos soldados o que seria dado ao homem que derrotasse Golias e foi informado que o rei Saul oferecia grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para sua família. Apesar da recompensa, o temor era geral. Contudo, Davi não hesitou. Ele declarou que enfrentaria Golias, não por causa das recompensas, mas porque confiava que Deus o capacitava para tal missão. O rei Saul, ao ouvir as palavras de Davi, inicialmente duvidou de sua capacidade. Davi era jovem e inexperiente em combates, enquanto Golias era um guerreiro treinado desde a juventude. No entanto, Davi relatou suas experiências como pastor. Ele havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho e estava certo de que o mesmo Deus que o livrara dessas ameaças o livraria de Golias. Convencido pela fé e determinação de Davi, Saul permitiu que ele enfrentasse o gigante e ofereceu sua própria armadura, que Davi recusou por ser pesada e desconfortável. Davi foi ao encontro de Golias armado apenas com um cajado, uma funda e 5 pedras lisas que pegou de um riacho. Golias, ao vê-lo, zombou e amaldiçoou Davi, considerando-o um adversário insignificante. Contudo, Davi respondeu com palavras de fé e coragem, declarando que vinha contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele afirmou que Deus o entregaria em suas mãos para que todos soubessem que a batalha é do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Quando Golias se aproximou para atacar, Davi colocou uma pedra na funda, girou-a rapidamente e a lançou com precisão. A pedra atingiu a testa de Golias, penetrando em seu crânio, e o gigante caiu com o rosto em terra. Sem perder tempo, Davi correu até ele, pegou a espada do próprio Golias e o matou, cortando sua cabeça. Esse ato de coragem e confiança em Deus virou o jogo. Os filisteus, ao verem seu campeão derrotado, fugiram em desespero, e os israelitas os perseguiram, garantindo uma grande vitória. A história de Davi e Golias é rica em simbolismos e aplicações práticas.
Ela nos ensina que a fé em Deus pode superar qualquer desafio, por maior que pareça. Davi não confiou em sua própria força ou habilidade, mas no poder de Deus para derrotar o inimigo. Sua coragem inspira aqueles que enfrentam gigantes em suas próprias vidas, sejam eles medos, dificuldades ou desafios aparentemente impossíveis. Além disso, a história nos lembra que Deus usa os humildes e desprezados para realizar grandes feitos. Davi era apenas um jovem pastor, ignorado por muitos, mas foi escolhido por Deus para derrotar um gigante e mudar o destino de uma nação. Essa narrativa também aponta para a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Por fim, a vitória de Davi sobre Golias é uma antevisão do triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. Assim como Davi venceu o gigante com armas simples, Jesus derrotou o poder do mal de forma inesperada, através de sua morte na cruz. Essa história continua a inspirar e encorajar gerações a colocar sua confiança no Deus que capacita os fracos e realiza o impossível.